Boa noite, casa de oração. Cadê o povo de Deus dessa cidade? Ei, levanta aí no seu lugar e dê o seu maior aplauso em honra ao nome de Jesus. Nenhum mal, nenhum principado, nenhuma potestade prevalecerá contra a igreja do Senhor. Você pode dizer aleluia aí? Você pode dizer glória a Deus? O seu melhor glória a Deus agora. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por esse momento de comunhão que a gente está tendo a oportunidade de ter novamente. Glória a Deus pelas portas da igreja aberta. Amém. Eu estou feliz demais hoje, cara. Estou feliz demais. Queria que você fechasse seus olhos aí para nós orarmos. Mas feche seus olhos e entregue tudo. Todo o seu melhor para o Senhor agora. Já comece a sua entrega desde esse momento. Comece a se derramar aos pés da cruz. Comece a entregar tudo de você para Ele. Pai, em nome de Jesus nós somos gratos pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui nessa noite te adorando. Nós somos gratos, Deus, por essa casa, por essas portas abertas. Nós somos gratos, Pai, pela Tua presença na nossa vida e porque o Senhor tem cuidado de nós e não nos deixa faltar nada. Senhor, nós somos gratos, porque mesmo em um tempo onde a crise natural é anunciada, o Senhor nos ensina a nos mover de forma sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor sonhou e preparou para as nossas vidas. Que não seja a minha boca, que não seja a minha voz, Deus, mas que eu seja nessa noite apenas um canal por onde flui a Tua presença e alcança todas essas vidas que estão aqui, todas essas famílias que estão sendo representadas. Nós oramos e dizemos amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que está longe aí, mas vamos começar assim. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, nada vai calar a igreja do Senhor. E cara, essa noite é uma noite especial, principalmente porque a gente vai dar continuidade e falar sobre paternidade. E a real é que às vezes a gente não entende. Mas eu me arrisco a dizer que paternidade é o centro do Evangelho. É o princípio de tudo, é o começo de tudo. Evandro, mas como assim? Se você pegar lá em Gênesis, Deus criou céus e terra. E a paternidade já começou lá desde Gênesis. Porque antes de Deus criar o homem, Ele criou tudo do que o homem precisava. Ele não criou primeiro o homem e depois Ele criou as coisas que o homem precisava. Ele antes pensou como pai e disse: o meu filho precisa disso, disso, disso. Então eu vou criar todas as coisas antes. Depois eu crio o meu filho à minha imagem e semelhança. A paternidade já começou lá no princípio, cara. E é legal isso porque eu sou pai de primeira viagem. Meu filho tem 8 meses. E eu lembro que quando a gente descobriu que a Thalita estava grávida, tudo muda, cara. Você vai comprar alguma coisa, você pensa no filho. Eu preciso comprar para o meu filho. É desse jeito. Ah, mas agora eu vou comprar isso. Não, mas eu preciso comprar uma fralda. Não, mas agora eu vou comprar. Não, mas eu preciso comprar o leite. Por quê? Porque o pai antes ele pensa em tudo que o filho precisa. E Deus fez do mesmo jeito com a gente. Ele disse: o meu filho precisa disso. E Ele foi e criou todas as coisas. Sabe como Jesus chamava Deus? De Pai. Jesus chamou Deus o tempo todo de Pai. E o que eu quero te chamar a atenção nessa noite é que às vezes nós chamamos Deus por tantos nomes, inclusive de Deus, mas temos dificuldade de chamá-lo de Pai. Sabe, a paternidade, por ser o centro do Evangelho, às vezes é nisso que nós estamos errando, às vezes é nisso que nós estamos com a nossa vida parada, amarrada, paralisada. Por quê? Porque ainda não entendemos de quem nós somos filhos, não entendemos que nós temos um Pai que se move acima do natural, que nós temos um Pai que age de forma sobrenatural. A gente age o tempo todo como se fôssemos apenas seres naturais, seres terrenos, seres desse plano, desse tempo, mas não. Ei, fala para a pessoa que está do seu lado: você não é daqui.
você está passando por aqui, você está passeando por aqui, mas você é filho de um Deus eterno, logo você também é eterno. Posso começar a pregar agora? Vocês vão me ver falando durante essa ministração de hoje sobre paternidade espiritual e a paternidade de Deus. E a verdade é que uma caminha com a outra, cara. E enquanto você não entender isso, você vai continuar batendo a cabeça na parede. Fala para a pessoa que está do seu lado: paternidade libera destinos. Quero começar lendo com vocês Romanos 8,15. E diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O Thales ministrou hoje de manhã aqui e ele usou esse versículo. Eu brinquei com ele de tarde, eu falei: cara, é impossível falar sobre paternidade sem usar o mesmo versículo. Eu preciso usar de novo. Então eu vou copiar, porque é impossível. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa em paternidade, a gente lembra de um Deus que nos adotou, que nos comprou como preço de sangue, para que nós não fôssemos mais escravos, mas agora fôssemos filhos de Deus. E sabe o que é muito interessante? É que principalmente no meio dos cristãos, eu estou falando de cristão agora, não vou nem falar do restante da população, mas eu estou falando de cristão. No meio dos cristãos existe uma grande parte que ainda não entenderam que é tudo sobre um pai que nos amou primeiro. E é espantoso a gente pensar que no meio dos cristãos a galera ainda não entendeu que Deus é pai. A gente olha para Deus como quebra-galho, como faz tudo, como o gênio da lâmpada mágica, mas a gente tem dificuldade de olhar para Deus como pai. Já parou para pensar nisso? E eu quero te explicar um pouquinho sobre o significado. Muitos talvez já saibam, mas eu vou reforçar o significado de Abba, Pai. E significa paizinho, querido pai. Sabe por que está dizendo Abba, Pai aqui? Porque Deus, Ele estava querendo dizer com essa expressão: agora vocês têm liberdade para ter um relacionamento comigo. Vocês podem me chamar de paizinho, porque eu adotei vocês como filhos. Vocês podem me chamar de querido pai, e vocês não precisam mais ficar com aquele lenga-lenga, com aquela história toda, e aquele medo de chegar até na minha presença. Porque eu quero que vocês sejam próximos, eu quero que vocês sejam íntimos, eu quero desenvolver um relacionamento com vocês. É por isso que ele fala Abba, Pai, por isso que essa palavra fala Abba, Pai. Quantos aqui chamam Deus de paizinho? Quantos aqui chamam Deus de querido pai? Quantos aqui têm facilidade de entrar na presença de Deus e dizer: Pai, está doendo, eu estou sofrendo, Pai, eu não sei mais por onde eu vou, mas o Senhor sabe, Pai, libera um destino sobre a minha vida, Pai, eu preciso de algo novo. Ei, está tudo ligado na nossa facilidade de olhar para Deus como Pai e parar de olhar para Ele como se fosse alguém inacessível, inalcançável. Está doendo? Clama, Pai. Está sofrendo? Clama, Pai. Está chorando? Clama, Pai. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: Ele nos deu o direito de ter um relacionamento com Ele. E aí talvez vocês estejam se perguntando: mas por que tem tanta dificuldade assim, Evandro? Eu quero falar agora sobre orfandade. E eu vou colocar aqui 3 pontos, 3 características que um pai deveria ter. E o primeiro é identidade. Aliás, que um pai ele precisa ativar no filho. O primeiro é identidade. Ele precisa garantir que esse filho desenvolva identidade. O segundo é segurança. E o terceiro é provisão. E se a gente olhar para Deus,
Deus, Ele fez todas essas coisas por nós. Ele nos dá uma identidade e nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos dá segurança e nos garante que tudo quanto nós fizermos em nome dEle, assim será. E Ele nos dá a provisão quando Ele diz que nós vamos governar sobre todas as coisas. Olha que bacana sobre identidade. Identidade significa, é igual a idêntico. E quando Deus Ele libera identidade sobre nós, quando Deus Ele está dizendo aí, vocês são feitos à minha imagem e semelhança. Sabe por que a gente tem dificuldade de nos relacionarmos com Deus e de chamar Ele de Pai? Porque às vezes a gente transfere para Ele a figura do Pai que nós tivemos na terra. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós estamos falando de uma geração que sofre de orfandade por conta dos traumas que carrega do pai que teve. E sabe, e às vezes nem é por maldade do pai. Muitos pais erram tentando acertar. Mas isso causa traumas dentro de nós que às vezes a gente não consegue romper. E a gente fica preso nesses traumas que nos impedem de olhar para Deus como Pai. Faz sentido para você? Só que se a gente não entender que a principal característica de Deus é ser Pai, o que a gente está fazendo como cristão? Evandro, mas eu sofri muito na minha casa, na minha infância, eu sofri muito com o meu pai que me criou, o meu pai biológico. Enquanto você não liberar perdão para esse pai, você não vai conseguir romper no sobrenatural de Deus, porque você não vai conseguir olhar para Deus como Pai. Então, antes de qualquer coisa, é necessário que você mova dentro de você e libere perdão para o seu Pai natural, para que você entenda quem é o seu Pai celestial. E agora eu estou falando de perdão. Quantos aqui nessa noite talvez estão carregando muitas mágoas do seu pai? E talvez ele tenha errado muito mesmo com você. Mas Deus tem tanta misericórdia de você que Ele te trouxe nessa noite para falar: ei, libera perdão e me conhece mais de perto, porque eu tenho algo surreal para a sua vida. Presta atenção nisso. Características de um órfão. A primeira, ele age como se fosse escravo. Eu quero ler agora com vocês um texto que está em Lucas 15, do 11 ao 32. E diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Diga: estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Enquanto isso,
O filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção para esse texto nessa noite? É que os dois filhos estavam se portando como escravos. Um se perdeu na caminhada, mesmo depois de ter recebido a herança, gastou tudo, torrou tudo, fez tudo errado. E quando ele voltou, ele disse: pai, me perdoa e me trata como um dos teus servos, me trata como escravo. E o pai disse: não, meu filho, vem cá que eu vou colocar novas vestes em você, sandália nos seus pés e um anel no seu dedo. E o outro filho, que permaneceu ali, que continuou do lado do pai, que fazia tudo para o pai, ele disse: pai, todos esses anos eu estou do seu lado, trabalhando como o quê? Nenhum dos dois entendeu o que é paternidade. Trabalhando como escravo. E durante todos esses anos, o Senhor não matou nenhum novilho para que eu comemorasse e festejasse com os meus amigos. Mas para esse filho, que se distanciou, que foi lá e fez tudo que não deveria fazer, o Senhor está fazendo. E aí o pai, ele diz: meu filho, nós precisamos comemorar, porque esse teu irmão, ele estava morto e agora ele voltou à vida. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? É que o preço já foi pago, o sangue já foi derramado, você já foi comprado, você já foi adotado. Mas por que nós, sabendo de tudo isso, insistimos em caminhar e andar como escravos? Por que mesmo sabendo que o Pai nos adotou, que o Pai nos comprou, que o Pai nos chamou, nós nos levantamos como escravos, nos comportamos como escravos? Por que nós olhamos para o irmão que está do nosso lado e dizemos: pai, para esse o Senhor está fazendo, mas para mim que estou aqui, o Senhor não está fazendo nada. Ei, e o ar que Ele está te dando para respirar? Ei, e as vestes que você está vestindo? Ei, o alimento que não está faltando na sua casa? Você precisa parar de reclamar e passar a agradecer, porque você já foi comprado com preço de sangue, você já foi adotado com preço de sangue na cruz do Calvário. Por que a gente não cresce? Por que a gente não rompe? Por que a gente não avança? Porque se comporta como escravo. Essa é a verdade. E cara, quando eu estou falando a gente, eu estou me incluindo. Às vezes a gente falha, às vezes a gente, sabe, dá um deslize na mente e esquece que nós somos filhos de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: o órfão, ele vive na condição de escravo e ele depende de salário. O filho, ele sabe quem ele é e ele desfruta da herança. Você quer ser qual? Você quer ser escravo ou você quer ser filho? Sabe os 10% de dízimo que você fica com dó de dar? É porque você está preocupado com o salário. Se você tivesse entendido que você é filho, você estaria desfrutando da herança. Sabe a oferta que você dá com medo de faltar? É porque você ainda tem mentalidade de escravo e depende da herança, depende do salário. Quando você entender que você é filho e você só precisa administrar a herança, cara, isso tudo vai mudar. Evandro, mas está faltando na minha casa. Não, não está. Porque se você erguer suas mãos para os céus e se você clamar a Deus, chamando Ele de Pai, cara, Ele vai mandar provisão.
Se está faltando é porque você ainda se posiciona como escravo. Se está faltando é porque você ainda não entendeu de quem você é filho. Ah, Evandro, mas fulano, meu vizinho ou outro tá passando necessidade. Cara, ele precisa levantar as mãos para o céu e dizer: pai, paizinho, olha para mim. Por que uns têm tanto e outros não têm? Porque alguns já entenderam que são filhos e outros ainda vivem como escravos. Por que uns conseguem romper, voar e outros não conseguem? Porque muitos já entenderam que são filhos e outros se comportam como escravos. Mentalidade. Metanoia. Segunda característica de um órfão: ele não tem destino, ele não tem identidade. E agora eu quero falar um pouco sobre paternidade espiritual. Às vezes a gente precisa ter um mentor, ter um pai na fé, ter um pai espiritual nos direcionando, nos ensinando, nos apontando o caminho. Porque às vezes a gente está tão perdido na nossa vida que a gente não consegue olhar para aquilo que Deus já apontou. E aí é onde entra a importância de ter pais espirituais. Ah, Evandro, mas isso não existe na Bíblia. Quem te falou que não existe? Paulo, ele chamava os discípulos a quem ele ensinava de filhos. E eles o tratavam como pai. Pai na fé, pais espirituais. Ei, fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa de um pai espiritual. Sabe o que é legal nessa casa? Nós temos pais espirituais e temos pais que nos mostram a direção, que nos apontam o destino, o crescimento o tempo todo. Só que às vezes a gente não se aproxima deles e a gente quer continuar andando como órfãos. Enquanto você não se aproximar dos seus pais, você vai permanecer sendo órfão. O seu pai está sempre no lugar dele, te esperando para te abraçar como filho. Só que você precisa fazer a jornada de caminhar até ele e abraçar, o reconhecendo como pai. Faz sentido aí para você? Evandro, mas eu não preciso de paternidade espiritual, eu não preciso de pais na fé. Tá bom. Humildade é princípio também, viu, irmão? Humildade é princípio também. Nós precisamos reconhecer todas as autoridades levantadas na terra. Isso é bíblico. Reconhecer toda a autoridade instituída por Deus. Isso é bíblico. Sabe por quê? Nós só seremos capazes de respeitar a autoridade de Deus quando formos capazes de respeitar as autoridades na terra. Ah, eu não consigo respeitar meu pai, eu não consigo amar meu pai, seja pai biológico, pai espiritual, seja Deus. Eu não consigo respeitar enquanto você não conseguir amar, enquanto você não conseguir liberar perdão, enquanto você não conseguir se submeter à autoridade de um pai. Cara, você vai permanecer com a sua vida travada, parada. Porque paternidade libera destino. Fala para a pessoa que está do seu lado: paternidade libera destino. Terceira característica de um órfão: ele se sente rejeitado e sente que não é parte da família. Quantos aqui às vezes se sentem, pode levantar sua mão sem medo, sem vergonha. Quantos aqui às vezes sentem que não fazem parte da família? Eu vi algumas pessoas levantando a mão. Parabéns pela coragem de vocês. Quero falar uma coisa para vocês: tem uma família aqui para te abraçar, tá? Tem uma família chamada Corpo de Cristo, igreja pronta para te abraçar, para te amar. Se você se sentiu órfão até o dia de hoje, eu estou aqui nessa noite para te dizer: ei, não precisa mais. Ei, existe nesse lugar a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Existe nesse lugar pais espirituais que nos dão direção, que nos apontam o caminho. Existe nesse lugar uma família para te abraçar e para você pertencer. De hoje em diante, você permanece órfão se você quiser. Você conhece. E sabe por que tudo isso acontece? Lembra que eu falei lá dos traumas? Está acabando meu tempo. Lembra que eu falei dos traumas com o... A Gabi riu. Lembra que eu falei dos traumas que a gente carrega às vezes do nosso pai? Quero revelar algo para vocês. Eu carreguei muitos desses traumas. E durante muito tempo eu não conseguia
Eu não conseguia olhar para Deus como se Ele fosse pai. Eu não conseguia chegar na presença de Deus e dizer pai. Eu não conseguia tratar Deus como pai. Cara, mas eu não odeio meu pai, eu amo ele, eu já liberei perdão sobre a vida dele, ele está longe de mim hoje. Mas eu liberei perdão sobre a vida dele, independente de tudo que eu tenha vivido, ou tudo que tenha faltado da parte dele de pai lá na minha infância. Eu entendo que já foi suprido quando eu conheci a paternidade de Deus. Eu quero te dar um exemplo. Quando eu era muito pequeno, meu pai, ele era muito rígido, muito bruto nas palavras, inclusive. E meu pai, ele trabalhava com construção, ele era pedreiro, e eu era muito magrinho quando eu era pequeno, muito fraquinho, não tinha força. E às vezes a gente ia ajudar ele, eu e meu irmão. E teve uma vez que eu não conseguia ajudar, teve uma vez que eu não tinha força suficiente para ajudar naquela tarefa que ele estava querendo que eu fizesse. E aí ele me chamou, com essa palavra, perdão pela palavra, mas ele me chamou de vagabundo. Cara, e aquilo marcou a minha vida durante muito tempo. E aquilo ficou na minha cabeça. Vagabundo, 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 vagabundo. Ficou ecoando na minha mente. Até eu conhecer um Deus que é pai. E que Ele diz que eu vou governar sobre todas as coisas. Ei, eu não sei qual foi a palavra de maldição liberada pelo seu pai. Eu não sei qual foi a palavra que travou a sua vida, que te impediu de crescer. Mas eu sei que existe um Deus lá em cima, olhando por você, que Ele é seu pai também, e Ele já liberou algo sobrenatural sobre a sua vida. Então para de se prender às maldições que foram lançadas sobre você e se agarra às bênçãos que Deus já liberou sobre a sua vida. Uma das coisas que meu pai fazia também, e para mim hoje não é problema falar disso, mas uma das coisas que ele fazia é forte. Às vezes ele ficava bravo, a gente fazia alguma coisa e ele falava, eu vou te encher de porrada. Desse jeito. E eu me lembro de uma vez que eu apanhei de soco do meu pai. E hoje eu conheço um pai que me perdoa pelos meus erros, que me perdoa pelas minhas falhas, e que me coloca no colo e diz, ei filho, eu estou aqui para te abraçar. Ei filho, eu continuo aqui, eu continuo te amando, independente das suas falhas, independente dos seus erros, independente das suas limitações. Ei, você continua sendo filho de Deus. Ei, você continua sendo filho do Abba. Ei, você continua tendo direito de chamá-lo de Abba, de pai, de paizinho. Diga, eu não sou mais órfão. Eu sou filho de Deus. E a quarta característica de órfão, para me encerrar. Órfão só vê escassez e nunca agradece. Se você tem feito isso é porque você ainda não entendeu que é filho e tem agido ainda como órfão. Se você nunca é capaz de agradecer pelo que você tem e só consegue ver escassez e ver o que falta, é porque você ainda não entendeu o tamanho e a grandeza do seu Deus, do Deus que te supre todos os dias e que te dá vida todos os dias. Você já parou para pensar que se você levanta da sua cama de manhã, você tem motivo de sobra para agradecer e nenhum para reclamar? Você já parou para pensar que nesse momento, principalmente, de pandemia que a gente está vivendo, enquanto pessoas lutam em leitos de UTI para respirar, você tem motivo de sobra para se levantar da sua cama de manhã e agradecer porque você tem ar para respirar? Tem gente brigando pela vida, tem gente lutando pela vida, tem gente lutando para respirar, e às vezes a gente levanta e fala, nossa, essa vida, nossa, de novo, nossa, outra vez. Enquanto você não parar de se comportar como órfão, você não vai viver e colher tudo que Deus liberou para você viver como filho. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala, cara, você precisa se levantar como filho. Eu vou encerrar com mais um texto aqui. Ai, cara. O centro do Evangelho é a paternidade. O centro do Evangelho é o amor. A Bíblia não é um conjunto de regras. A Bíblia é uma história de amor. A Bíblia é a história de um pai que te criou
E depois Ele te amou tanto que Ele mandou o Filho dEle unigênito para morrer por amor a você, para que você também fosse adotado como filho e agora fosse co-herdeiro com Cristo. A Bíblia fala de um Deus criador, a Bíblia fala de um Deus redentor, e a Bíblia fala de um Deus consolador, Pai, Filho e Espírito Santo. Presta atenção nisso, Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pode colocar o 21 e 22. Isso inclui vocês, que antes estavam e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Fica de pé aí no seu lugar. Feche seus olhos. Todos, feche seus olhos, levanta suas mãos agora. Ei, é momento de você gritar com toda a sua força. É momento de você falar com todo o seu fôlego que você sabe de quem é filho, que você sabe quem é seu pai, e que independente das dificuldades que tem tentado te derrubar, independente das tristezas que tem tentado te parar, independente da enfermidade que tem tentado se levantar contra a sua vida, contra a sua família, você sabe de quem você é filho, você sabe quem é o seu pai. Ei, levanta suas mãos, levanta sua voz. Libere as línguas aí no seu lugar. Ei, comece a falar com Deus. Ei, comece a dizer: Pai, eu reconheço que eu não sou mais órfão. Pai, eu reconheço de quem eu sou filho. Eu reconheço que o Senhor é meu Salvador, que o Senhor é meu Redentor, que o Senhor é o meu Consolador. Ei, eu quero ouvir o som da igreja. Eu quero ouvir a voz da igreja nessa noite. Apaga as luzes aí pra gente. Deus te trouxe nessa noite. Deus te trouxe aqui nesse lugar. Você que está aí na sua casa nos acompanhando, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. As portas da igreja foram abertas para que o povo de Deus se levante e se manifeste sabendo de quem é filho. As portas da igreja foram abertas porque existe lá em cima um Pai que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ei, as portas da igreja foram abertas porque Deus está esperando você se levantar como filho e clamar, e declarar, e profetizar que o mal, que o inferno não vai prevalecer. Abra sua boca, igreja. Libere as línguas aí no seu lugar. Ei, comece a orar. Comece a falar com o Pai. Aleluia, Jesus. Repete comigo essas palavras. Pai, eu libero perdão agora sobre o meu pai terreno. Repete, você precisa liberar esse perdão. Eu libero perdão sobre o meu pai terreno, sobre o meu pai natural. Pai, eu cancelo agora todo trauma, eu cancelo agora toda mágoa, eu cancelo agora tudo aquilo que eu carreguei durante toda a minha vida. E eu reconheço, Deus, a tua paternidade. Eu reconheço de quem eu sou filho. Eu reconheço que eu sou filho do Deus Criador dos céus e da terra. Ei, eu reconheço que eu sou filho daquele que me amou primeiro. Eu sou filho daquele que enviou o seu único filho para que eu também fosse comprado. Igreja, abra sua boca aí. Abra sua boca aí no seu lugar e diga: Pai. Diga o mais forte que você conseguir: Pai. Pai. Ah, Paizinho, faz novas agora todas as coisas. Deus, eu clamo agora, eu oro agora por novidade de vida.
Eu clamo, Deus, por novidade nessas vidas, novidade, Pai, nessas famílias. Pai, move com o Teu sobrenatural nesse lugar, move com o Teu sobrenatural nesses corações. Pai, que exista cura, que exista, Deus, perdão, que exista, Deus, renúncia, que exista, Deus, entrega, em nome de Jesus, Pai. Opera os Teus milagres em nosso meio agora, em nome de Jesus.